E a Agricultura BR traz o destaque agora do mercado futuro. Começamos sempre falando a respeito da soja. Soja que teve até que números, pelos Estados Unidos, números positivos. O andamento da lavoura vem melhor do que se tinha na média dos últimos 5 anos. Ontem soja subia na Bolsa Norte-Americana, mas hoje mais cedo recuava. Vamos saber se esse recuo continua em Chicago, é o que a Agricultura BR traz agora. Sim, continua esse recuo é pequeno, mas ainda cai. Posição de julho perde agora 0,37%, negócios a $10,76 mais 25 por bushel. Agosto vem com negócios a $10,78 mais 25, queda de 0,39%, setembro com recuo de 0,46% a $10,68 mais 75 e novembro a $10,62 o bushel, queda de 0,51% agora. Os negócios com soja em Chicago no mais curto prazo já arrasaram fundo. Se você pegar esses valores que nós trouxemos agora, ela chegou a ficar hoje até 10 centes de dólar mais baixo em cada posição dessa, então está em queda ainda, mas é uma queda bem menor do que nós já tivemos durante esta quarta-feira. E esta quarta-feira começou com o dólar comercial operando em alta aqui no Brasil frente ao real. Lembrando que ontem fechava R$ 3,49. Vamos acompanhar os negócios de agora, então, com a moeda norte-americana no país, que agora sobe 1,26%, é negociada acima de R$ 3,53. Neste momento vem a R$ 3,53 mais 7. O dólar é um fundamento muito importante para os produtores do Brasil, tanto para aqueles que fazem a comercialização dos seus produtos no mercado internacional, quanto para quem faz a compra dos insumos, já que a maioria dos produtos é importado. Por aqui a gente segue com a Agricultura BR, falando ainda do Brasil, mas agora sobre a cultura da soja. Olha, a AproSoja em Mato Grosso do Sul recebeu do governo estadual R$ 3 milhões para serem investidos em projetos de desenvolvimento da agricultura no estado. Os recursos são oriundos do Fundo de Desenvolvimento das Culturas do Milho e da Soja, que é uma contribuição paga pelo próprio produtor rural por meio de impostos e que agora retorna a ele através dos projetos da associação. Os R$ 3 milhões serão aplicados em projetos como o projeto SIGA-MS, que monitora as lavouras e faz as estatísticas de acompanhamento de safra, o projeto Soja Plus, que leva a capacitação ao produtor no campo por meio de visitas técnicas, e também ao projeto Circuito AproSoja, que realiza eventos em várias cidades produtoras do estado para auxiliar o produtor para fazer o planejamento da próxima temporada. Para o presidente da associação, Cristiano Bortolotto, é o conhecimento que vai aumentar a competitividade do produtor e trazer desenvolvimento para o estado. Além dos investimentos em capacitação, boa parte do recurso também será destinada a um projeto de acompanhamento parlamentar, onde a associação vai acompanhar todas as tramitações de projetos na Câmara dos Deputados e fazer sugestões para viabilizar o agronegócio no estado. E nesta semana tivemos um sistema de ar frio que atingiu boa parte do país, no centro-sul do país, nos estados, que trouxe uma umidade melhor para as áreas de produção de milho. Contudo, essa umidade maior e até as chuvas que ocorreram atrapalharam alguns processos no campo, como o corte da cana-de-açúcar e a secagem do café. Vamos saber então com a equipe da Somar Meteorologia se tem mais chuva prevista para essa região do país. Vamos ao vivo então com a gente até São Paulo para falar com a Nadiara, que tem os destaques dessa edição. Oi, Nadiara, boa tarde para você. Vem mais chuva por aí no centro-oeste do país? Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que nos assistem. Tem previsão de mais chuva sim. Inclusive, o mês de maio deve fechar
com chuvas acima do normal em boa parte, principalmente da região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, que são os estados que devem receber os maiores volumes de água. Já vem chovendo de uma forma mais significativa e a partir da próxima sexta-feira teremos um novo sistema avançando com intensidade forte sobre algumas áreas do centro-sul do Brasil. Deve chover forte, principalmente aqui entre Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, onde o volume de água pode variar entre 30 até 50 milímetros nestas regiões. Essa chuva ela garante umidade no solo, deixa as condições favoráveis ao bom desenvolvimento das lavouras de milho segunda safra nesses estados, mas por outro lado traz alguns problemas para aquelas áreas que estão colhendo café, porque paralisa a colheita, atrapalha a secagem dos grãos e também deve atrapalhar aí o corte e a moagem da cana-de-açúcar, principalmente no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul. Agora, para os estados que estão em situação crítica por causa da falta de umidade do solo, como Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, a situação é diferente. A chuva até ocorre, mas de forma bem isolada, com baixo acumulado. Então, na maior parte desses estados, a chuva não reverte o quadro da seca e, por enquanto, a situação ainda aí segue crítica, principalmente para o desenvolvimento das lavouras de milho. No próximo período, a tendência é que a chuva mais volumosa continue concentrada sobre o sul do país. Entre o sudeste e o centro-oeste tem previsão para algumas pancadas de chuva, mas de forma rápida, isolada, e por isso não são esperados volumes tão expressivos de água. E nesse período, então, a gente vai ter mais períodos de melhoria, com mais períodos de sol que devem favorecer as atividades no campo, especialmente aqui no interior do Brasil. Entre os dias 28 de maio e 1º de junho, a situação não muda muito. A gente observa que tem previsão ainda de pancadas de chuva em quase todo o centro-sul do país, mas mais uma vez os volumes mais expressivos de água devem atingir partes do Paraná, Santa Catarina, Norte, Gaúcho e até algumas áreas aqui do estado de São Paulo e sul de Mato Grosso do Sul. Essa chuva ela não consegue avançar mais para norte, então o tempo seco vai continuar predominando na maior parte de Mato Grosso, Goiás e partes aqui principalmente do centro e norte de Minas Gerais. Juliana. Obrigada pelos destaques. Até já. O Agricultura BR vai fazer um rápido intervalo. Veja no próximo bloco o que o ministro da Agricultura comenta sobre o abastecimento de milho no país. E você vai ver como é que estão os estoques públicos nacionais daqui a pouco no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Agricultura BR de volta. Se você chegou agora, seja bem-vindo e aproveite para entrar em contato conosco, participar do programa, mandar suas imagens, fotos da sua produção, que está acontecendo aí na sua fazenda, sua pergunta também, envie para o nosso WhatsApp 67 9656 2266. E o assunto aqui na Agricultura BR é milho e principalmente os estoques públicos de milho. Olha só esse destaque. De acordo com a consulta que a Agricultura BR fez no dia de hoje, até o fechamento desta última terça-feira, portanto 17 de maio, se tinha em estoques no Brasil, estoques públicos de milho, pouco mais de 902 mil toneladas de milho. Essa situação mostra o quão caótica e também preocupante está a situação para o abastecimento interno do país. Vale lembrar que o consumo para o país mensal fica ali na casa entre 4 milhões e 300 até 4 milhões e 500 mil toneladas do cereal. Vamos ver como é que estão esses números. Esses números chamam atenção porque mostra como é que está a situação de acordo com a própria Conab. Esses números são públicos. Acessando o portal da Conab, o portal na internet, você encontra esse número aqui. Tem estoques de diversos produtos e os estoques públicos em 17 de maio fecharam em 902.605 toneladas. Esses são os números que nós temos para o milho aqui no Brasil. Agora, uma coisa que outro fator que chama atenção fica em relação ao que a Conab declarou de estoques. Em janeiro chegava a ter 10 milhões e 300 mil toneladas, mas aí teve um embarque elevadíssimo, 4 milhões 430 mil toneladas foram embarcadas em janeiro e já no início de fevereiro, né, fechando o mês de fevereiro, no início do ano, você teve um embarque ainda mais forte, de pouco mais de 5 milhões de toneladas. Então, essa situação da demanda internacional e as importações brasileiras para atender essa demanda internacional justificam os estoques tão baixos no país. Os estoques públicos são bastante baixos, os estoques privados também não ficam atrás, ficam também bastante, a queda é bastante. E aí nós temos uma situação do governo, com o novo ministro, que tenta pegar parte
desse excedente, desse estoque que o Brasil tem e colocar à disposição para tentar, pelo menos, trazer alguma tranquilidade para o complexo carnes. Entretanto, o número, 902.600 e poucas toneladas em estoque, já deixa a situação muito preocupante para quem precisa de milho no Brasil, porque tem pouco milho, Juliana. E sobre este assunto, Fabiano, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, esteve reunido com a Conab e também com representantes da Secretaria de Política Agrícola para falar justamente sobre o abastecimento de milho no país. Depois da reunião, ele conversou com a imprensa. Acompanhe. Já assinei um documento que vai dar sequência em outros ministérios para que 160 mil toneladas de milho sejam deslocados para os estados que estão com problemas e os produtores poderão comprar aquele milho balcão que chamam, né? Então, esse primeiro desafogo a gente vai tentar fazer com essas 160 mil toneladas que estará chegando nos próximos dias, porque tem toda uma parte burocrática a fazer, mas pelo menos demos início e vamos correr atrás da segunda parte, que é passar todo esse período ainda antes da safrinha, e também uma preocupação já para o ano que vem, né? Porque a safra de milho nossa esse ano não é uma safra grande, o Brasil já tem registrado alguns milhões de toneladas, então o estoque de passagem nosso desse ano para o ano que vem será um estoque também um pouco preocupante, por isso a gente tem que estar com políticas definidas, o que faremos caso algum atrapalho chegue novamente à nossa frente. Vai aumentar também a quantidade de milho que é vendido no balcão, né? Ainda não temos essa autorização. Pelo Ministério da Agricultura e pela Conab não há problema nenhum. Nós queremos passar de 6 toneladas para 20 toneladas por produtor. Existe um comitê no meio, 5 ministérios que têm que dar palpite sobre esse assunto. E, aliás, sobre esse assunto eu quero conversar na Casa Civil, ver se a gente consegue tirar fora esses, eu diria até penduricalhos, porque é muita gente para falar, uma coisa de alimentação animal tem que ser decidida dentro da Conab e dentro do Ministério da Agricultura. Nós é que sabemos onde precisa e quando precisa. Os outros ministérios não têm gente com conhecimento, demoram para dar decisão, muitas vezes dão uma decisão puramente financista, pelo bolso, pelo dinheiro, e nós não estamos tratando só de dinheiro, só de bolso, nós estamos tratando da alimentação do povo brasileiro, que se não tivermos como sustentar os animais hoje, nós não teremos oferta amanhã. É bem simples assim as coisas. Vale ressaltar que as 160 mil toneladas que serão colocadas pelo governo no mercado não devem chegar a alterar as cotações do milho no mercado físico do país. O volume do cereal disponibilizado pelo governo, essas 160 mil toneladas, não atendem à necessidade de demanda que é tão elevada hoje em dia no Brasil. Por aqui a gente segue com a Agricultura BR, trazendo agora mais informações do tempo no país. Olha, uma massa de ar polar chegou sobre os estados, principalmente na região sul do Brasil, derrubando as temperaturas. Hoje, inclusive, tiveram cidades das áreas serranas que registraram temperatura abaixo de 0 grau. Vamos falar com a Nadiara, então, para saber se tem previsão de mais frio por aí e geadas, Nadiara, o que tanto preocupa o produtor. Olha, Juliana, a temperatura continua bastante baixa, faz muito frio nas regiões serranas, principalmente da região sul, mas por enquanto esse frio intenso, extremo, a ponto de provocar geadas, não se espalha para as áreas produtoras. Por enquanto, hoje tivemos uma madrugada bem gelada, com formação de geadas nas regiões serranas, principalmente de Santa Catarina, e por enquanto, para as próximas madrugadas, há expectativa ainda de temperaturas negativas em algumas áreas, nos pontos mais altos das regiões serranas, mas nas demais áreas, interior gaúcho, interior de Santa Catarina, interior paranaense, o risco é muito baixo para a formação do fenômeno, então não deve trazer aí transtornos e principalmente não deve prejudicar as lavouras de milho segundo a safra do Paraná. Por enquanto, a expectativa de temperatura mais baixa aqui então para a região serrana, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Amanhã a temperatura gira em torno de 1 grau, mas naqueles pontos mais altos, como Urupema, na Serra Catarinense, a temperatura pode chegar a valores negativos. Então, nesta área, sim, há risco para geadas. Mas nas demais regiões, apesar do frio, a temperatura não chega a um valor tão baixo. A gente considera temperatura abaixo de 3 graus para ocorrência de geada, então a gente observa, principalmente aqui no Paraná, a temperatura deve ficar acima deste valor nas próximas madrugadas, então sem risco de geada, principalmente aqui no meio oeste
e norte do estado, que são as principais áreas produtoras. E mesmo no sul, a temperatura também deve ficar em torno de 6 graus, um pouco abaixo disso, mas também o risco é baixo para geada. No próximo período, ainda vai continuar fazendo bastante frio, mas também a temperatura não chega a valores extremos. A gente observa que entre os dias 23 e 27 de maio, temperaturas mais baixas ainda sobre as regiões serranas, um pouco mais de frio também no interior gaúcho, mas no Paraná, as temperaturas mais baixas giram em torno de 7 graus, aqui sobre o sul paranaense, no oeste e norte, também faz frio, mas não com aquele extremo a ponto de provocar geada. Por enquanto, essa é a tendência até o final do mês de maio. A gente observa aqui até o dia 1º de junho, temperaturas até um pouco mais elevadas para a última semana. Alguns modelos meteorológicos mostram um declínio acentuado da temperatura na virada do mês, mas por enquanto sem risco de geada. E é claro que a gente vai continuar monitorando aí para ver se teremos entrada de ondas de frio mais intenso no decorrer dos próximos dias, porque poderemos ter uma variação pequena nessas temperaturas e se cair um pouco mais, até pode ocorrer esse fenômeno. Mas as geadas vão continuar mais concentradas sobre a região serrana nesta semana e, por enquanto, não há previsão de geada até o início de junho. No decorrer de junho, a expectativa para aumento do frio, principalmente na segunda quinzena, mas aí a fase do milho já vai estar mais avançada e diminui os danos nas lavouras por causa das baixas temperaturas. Juliana. Nadiara, obrigada então, até já. Fabiano. Aí a Nadiara falando a respeito do sul do país, com destaque para o estado do Paraná. E ela está bem focalizada, bastante de olho naqueles municípios que são os maiores produtores de milho, onde estão concentradas as maiores áreas destinadas à produção de milho no Paraná. Toledo é o município que tem o maior destino, mas aí tem Maringá, tem Cascavel, Cornélio Procópio, entre outros municípios ali que formam os maiores produtores. São 6 municípios ao todo que formam os maiores produtores de milho, que não tem risco de geada. Essa é a questão a mais importante. Isso traz alguma tranquilidade para quem precisa consumir milho no Brasil. Não há risco de geada, pelo menos no mês de maio. Isso acontece, essa afirmação acontece exatamente quando o DERAL, Departamento de Economia Rural do Estado, ligado à Secretaria de Agricultura do Paraná, afirma que já está em condições de colheita o milho de segunda safra no Paraná. Tem até uma leve colheita já, mas uma área muito pequena ainda, nem chega a tirar do 0% a colheita no estado do Paraná. Já teve início e agora deve começar mesmo com um pouco mais de força. E o DERAL, ele divulgou nesta última terça-feira à tarde um levantamento que mostra como é que estão as condições das áreas cultivadas com milho em segunda safra no Paraná. E é isso que nós vamos acompanhar agora para saber o que acontece exatamente com o Paraná, porque o estado do Paraná é o segundo maior produtor de milho do Brasil em segunda safra. O que acontecer com o Paraná traz um risco não só para o estado, mas aí para o abastecimento todo do país. É importante lembrar que Mato Grosso, que é o maior produtor, já apresentou quebra. Mato Grosso do Sul, que é o 4º maior produtor, 3º maior exportador, quebra de mais de 1 milhão de toneladas. Em Goiás tem município com 40% de quebra. Então, Paraná hoje, se tiver quebra, o país fica numa situação muito difícil em relação ao abastecimento. Então vamos ver os números do DERAL, porque por lá a situação, pelo menos de desenvolvimento de lavoura, vem em boas situações. Olha aqui, milho segunda safra, produção no Paraná, aqui estamos falando da previsão de acordo com o DERAL. Na temporada passada foram 11.570.000 toneladas, o DERAL continua trazendo a expectativa de 12.400.000 toneladas em área. Essa área cresceu 7% entre a safra passada e a safra atual. Isso porque houve um aumento também em relação à área cultivada com milho no estado do Paraná. Cresceu aí um pouco, chegou a ficar pelo menos 150, 140 mil hectares maior. Olha aqui, na temporada 14-15, o número chegava a 1.930.000 hectares e agora 2.200.000 hectares na temporada 2015-2016. E aí a grande pergunta que fica é o seguinte: ora,
O tempo todo nós estamos falando dos riscos desse frio, dessa temporada, efeito do Laninha, a temperatura caindo e o risco de geada. Nós já trouxemos isso aqui no Agricultura BR de terça, de ontem e também de hoje, que mostra que não há, por enquanto, pelo menos no mês de maio, não há risco de geada sobre as áreas de produção no Paraná. Geada no Paraná tem, mas não é nas áreas de produção de milho. Vamos saber agora como é que está essa lavoura, como é que está o condicionamento de lavoura no estado do Paraná. É o que nós mostramos agora, que de acordo com o DERAL, vem assim, ó, 75% das áreas cultivadas em segunda safra no Paraná vem em boas condições, 22% vem em médias condições e apenas 3% em condições ruins. Esse é o estado que se tem no estado do Paraná, como é que está a situação do milho em segunda safra. E agora o que nós destacamos aqui fica por conta das fases, como é que estão as fases de desenvolvimento do milho no estado do Paraná. Como eu disse, já está praticamente pronto para ter aquela explosão de colheita lá no Paraná. Teve o início de colheita em alguns municípios, muito pouco, não tirou do zero ainda o andamento de lavoura, lá, de colheita das lavouras. Está nessa situação aqui, ó, olha só, 58% está em frutificação, 23% na maturação, 16% em fase de floração, assim informa o DERAL para a situação de desenvolvimento do milho e os estágios de desenvolvimento. Como o clima, a previsão vai apontando que, por enquanto, não há risco de geada, é muito provável que na próxima semana, quando trouxermos esse mesmo boletim, ele mostre já avanço de colheita, chegando pelo menos a 1 até 2% na expectativa do Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná. E o Paraná é o grande destaque. Vamos conferir agora, já que nós estamos falando da produção de milho no Paraná, os possíveis riscos, como é que está o desenvolvimento da lavoura de milho, vamos saber como é que estão os valores praticados no estado do Paraná. Isso porque, na média, considerando a mínima e a máxima diária, a elevação, o ganho nos valores nos últimos 30 dias chega a 10,9% para o Paraná. É o que você confere conosco. Temos aqui o gráfico que mostra o desempenho de 19 de abril até 18 de maio. Em 19 de abril, o valor médio era de R$ 49,25. No dia 24 do último mês, R$ 50,25. No dia 2, chegava a R$ 52,00, no dia 5, R$ 53,00, dia 12 de maio, na semana passada, R$ 54,00 e hoje, até às 11h30 da manhã, nesse dia 18 de maio, chegava a R$ 54,25 por saca de 60 quilos. Está ali a elevação nos valores para a saca de 60 quilos do Paraná, chega a quase 11%, 10,9% de alta nos últimos 30 dias. Atenção agora para os valores do milho no mercado futuro. A gente vai dar uma olhadinha nos negócios aqui no Brasil e também lá fora na Bolsa de Chicago. Começando com o milho na BMF Bovespa, dia de alta, dia de recuperação, já que ontem as cotações registraram perdas. Hoje, a posição de julho tem 560 contratos negociados no momento a R$ 47,95 a saca. Essa posição sobe mais de 0,5% em relação ao fechamento de ontem. Setembro tem a maior liquidez, acima de 1.700 contratos negociados a R$ 43,69 a saca, também subindo 0,55% neste momento. Já o milho negociado na BMF Bovespa para entrega em novembro sobe agora 0,85%, com negócios a R$ 45,08 a saca, e a posição de janeiro de 2017 tem 70 contratos agora a R$ 46,50 a saca. A alta para essa posição é mais expressiva, de 1,09%. Vamos agora acompanhar os negócios com a Bolsa de Chicago. Milho negociado na
lá em Chicago, que nestes últimos dias vive dias ainda de influência do último relatório de oferta e demanda divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Vamos acompanhar as negociações de hoje, então, porque o milho vem subindo, vem com alta, já com posições de curto prazo operando acima da marca dos $4 por bushel. Julho é a única que vem neste momento abaixo de 4 a $3,98 mais 25, com alta de 0,31%. Setembro sobe 0,12% e negocia o bushel do milho a $4 mais 25 por bushel. Dezembro, $4, 4 centos mais 25, também alta de 0,12%. E a posição de março do ano que vem sobe um pouquinho menos, opera quase que na estabilidade, mas ainda assim com elevação de 0,06%. Essa posição já chegou hoje na cotação máxima do dia a $4, 13 centos por bushel, mas agora vem um pouco abaixo, a $4, 11 centos mais 75. Atenção agora para as cotações do milho no mercado físico nacional. Acompanhem. Vamos mudar de cultura agora, falar um pouquinho sobre o algodão. Vamos aos negócios do algodão no mercado físico do Brasil, porque ontem a gente teve mais um dia de valorização. Acompanhe comigo que o preço do algodão recuperou ontem, indo para a marca dos R$ 2,68 mais 95 por libra-peso, ganhando toda essa queda acumulada nestes últimos dias. No acumulado do mês de maio, agora, portanto, o preço do algodão registra acúmulo positivo, alta chega a 0,81%. Atenção agora, produtores do Mato Grosso, acompanhem as cotações por município. E a seguir no Agricultura BR, você vai ver que uma empresa de consultoria internacional aumentou o déficit global de açúcar para a temporada 15-16 e também para 16-17. E ainda nessa edição, veja que o Ministério da Agricultura autorizou a liberação dos recursos do FUNCAFé. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Olha, chegou agora, seja bem-vindo, entre em contato com a Agricultura BR, nosso WhatsApp, o número de contato é o 6796562266. E esse bloco começa trazendo destaques para as exportações brasileiras, porque o Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior divulgou o balanço parcial das exportações do país. Na segunda semana do mês de maio, o superávit ficou em mais de $1,5 milhão. Quem tem as informações é a repórter Raíssa Lomonte. A balança comercial brasileira na segunda semana de maio registrou um superávit de $1,7 bilhão. Isso resultado de exportações no valor de $4,3 bilhões e importações de $2,6 bilhões. A média das exportações na segunda semana de maio chegou a $873 milhões, 9,8% acima do registrado na primeira semana do mês, isso devido ao aumento nas exportações de manufaturados. E dentro deste grupo estão os básicos, que tiveram aumento de 1% por conta da carne de frango, do café em grão e do algodão em bruto. Agora, falando apenas da carne bovina, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, divulgou um balanço no qual a carne bovina brasileira fechou o mês de abril com um faturamento de $434 milhões e 112 mil toneladas embarcadas. Comparado com o mesmo período do ano anterior, foi registrado então uma retração de 5% em faturamento e um incremento de 2% em volume. Raíssa Lomonte para o SBA.
superávit de 1 bilhão e 700 milhões de dólares neste momento. Destaque principalmente para a carne bovina, atingindo um pouco mais de 470 milhões de dólares no acumulado. Por aqui a gente volta a falar de mercado, agora do mercado internacional, começando pelo trigo. E o trigo vem com bons negócios no dia de hoje. Nessa quarta-feira, o trigo vinha apresentando alta elevação na Bolsa de Chicago. Vamos conferir se isso continua. Temos aqui o ambiente de Chicago, número de negócios vem bastante interessante e vem com alta principalmente. Posição de julho ganha 0,20%, negócios em 4 dólares 82 centes mais 75 bushel. Setembro, ganho de 0,30% a 4 dólares 92 centes mais 75 o bushel. Dezembro, acima de 5 dólares, vem bem acima, 5 dólares 8 centes mais 50 bushel, elevação de 0,49%. E março, 5 dólares 23 centes mais 75 bushel, com alta de 0,57%. Março de 2017 já teve negócios hoje em mais de 5 dólares e 24 centes por bushel para o trigo, que vem com mais uma alta. Aqui no Brasil, o mercado do trigo também vive um bom momento diante da maior demanda pelo cereal por conta do setor de ração, já que o trigo está em um preço mais competitivo do que o milho, outro cereal também utilizado na alimentação dos animais por parte dos criadores. Vamos acompanhar então os negócios com o trigo no mercado físico do país, começando pelo Rio Grande do Sul. Ontem o valor da tonelada alcançou o preço de R$ 732,85, registrando mais um dia de alta de 0,16%. No acumulado deste mês de maio, o estado gaúcho já acumula alta de 6,71% para o preço da tonelada negociada. Mudando a tela, vamos agora para o estado do Paraná, onde ontem o valor alcançou R$ 790,76. Também dia de alta por lá de quase 0,5%, que ajudou a somar na alta acumulada de maio, que agora para o estado é de 3,29%. Atenção ainda aos produtores do Paraná, acompanhe as cotações por município. Outro produto agrícola brasileiro que também vem registrando altas neste mês de maio é o arroz em casca. No acumulado do mês, a alta já soma quase 3% e ontem a gente registrou mais uma valorização acontecendo no principal estado produtor, o estado gaúcho. Acompanhe comigo na tela, portanto, que ontem o preço da saca alcançou o valor de R$ 41,72, recuperando as perdas acumuladas nos 2 dias que antecederam, segunda e a sexta-feira, e ganhando ainda mais força. Ontem a alta foi de quase 1% e com isso no acumulado deste mês, o acúmulo de valorização alcança 2,89%. Eu ainda chamo a atenção dos produtores de arroz do estado gaúcho. Acompanhe agora como estão as cotações da saca de 30 quilos do grão beneficiado. E a consultoria australiana Greenpool reduziu a sua expectativa de produção de cana-de-açúcar global. De acordo com essa consultoria, o déficit para a temporada 15-16, também para 16-17, será maior por conta da diminuição principalmente na Ásia, na produção de cana-de-açúcar, por conta dos efeitos do El Niño. Vamos saber agora como é que fica a situação de acordo com essa consultoria internacional. O que ela diz é o seguinte: vai faltar mais açúcar no mundo ainda. E olha só o que nós temos aqui em relação ao déficit. A Greenpool traz no mês de abril agora, né, ela trouxe o destaque, o pessoal colocou invertido aqui as posições para abril e março. Ah não, tá certo mesmo. Abril traz um déficit de 8.510.000 toneladas de açúcar, enquanto que em março o déficit era de 6.650.000 toneladas. O déficit para a temporada 15-16 global aumentou
aumentou quase 2 milhões de toneladas aqui de acordo com essa empresa de consultoria. Então, de um mês para o outro, o levantamento foi divulgado hoje, traz os números de abril, de um mês para o outro, o déficit global sobe quase 2 milhões de toneladas para a temporada atual. Para a temporada 16-17, a situação não é diferente. O déficit global segue sendo ampliado. Olha só como é que fica. Os números apresentados hoje mostram um déficit para a temporada 16-17 de 6 milhões e 500 mil toneladas. Em março, a mesma empresa de consultoria apresentava um déficit de 4 milhões 950 mil toneladas. Então, aqui o déficit aumentou de um mês para outro 1 milhão 550 mil toneladas de um mês para o outro, mostrando realmente que os efeitos do El Niño sobre a produção de cana-de-açúcar na Ásia foram muito fortes e, com isso, prejudicou bastante a produção de açúcar naquela região do mundo e, consequentemente, o abastecimento global. E essa expectativa de déficit do produto no mercado global, ou seja, de uma demanda maior do que a oferta, tem feito as cotações internacionais do açúcar alcançarem patamares bastante elevados. A expectativa do mercado era que, diante dessa expectativa de redução na produção do açúcar, no primeiro trimestre deste ano, as cotações voltassem a alcançar os 15 centes de dólar por libra-peso, já que no início do ano estavam em apenas 11 centes de dólar. Agora, essas cotações já passaram dessa marca, já estão na casa dos 17 centes de dólar. Vamos acompanhar os negócios de hoje, então, com o açúcar negociado na plataforma Ice Futures em Nova York. A posição de julho vem operando com leve alta de 0,11%, com a libra-peso do produto sendo negociada a 16 centes mais 85. A posição de outubro vem com leve alta de 0,05%, 17 centes mais 11 por libra-peso é o valor negociado para essa posição no momento. Já o açúcar para entrega em março do ano que vem sobe 0,11% agora, elevou um pouquinho essa alta e foi para 17 centes de dólar mais 53 por libra-peso. Enquanto isso, a posição de maio opera 17 centes de dólar mais 18, com alta de 0,17%. No próximo bloco tem o mercado do café em destaque. Você vai ver também que o Ministério da Agricultura liberou a distribuição dos recursos do Funcafé. Por falar em Ministério da Agricultura, o novo ministro, Blairo Maggi, solicitou à AproSoja a lista dos estados e municípios mais afetados pela estiagem. Tudo isso e muito mais você vê daqui a pouco, depois do intervalo, no Agricultura BR. Agricultura BR de volta ao vivo nesta quarta-feira. Seja bem-vindo se você está chegando por aqui agora. Este bloco é dedicado a falar do café. Olha, está autorizada a distribuição dos recursos do Funcafé 2016, o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira. 27 instituições financeiras, entre bancos e cooperativas, podem agora já destinar o volume de 4 bilhões 586 milhões de reais a cafeicultores para aplicação na atividade. A liberação dos recursos neste ano aconteceu mais cedo, atendendo a uma reivindicação antiga do setor produtivo que carece de crédito logo no início da fase de colheita. No ano passado, por exemplo, os recursos foram liberados apenas no mês de agosto, época em que a colheita já está quase finalizada. A publicação aconteceu no Diário Oficial da União desta segunda-feira. O que chamou a atenção, no entanto, foi que a liberação dos recursos foi assinada pela secretária executiva do Ministério da Agricultura da gestão Cátia Abreu e não pelo ministro atual, Blairo Maggi. Todos os recursos que estão disponíveis e também todas as instituições financeiras que podem fazer a distribuição destes recursos aos cafeicultores, você encontra em uma lista que foi publicada hoje no blog do Agricultura BR. Por aqui, vamos falar agora de mercado do café. Comece acompanhando as cotações do Arábica no estado do Paraná.
A Agricultura BR segue trazendo os destaques para o café, agora trazendo as informações, os números para o café robusta negociado na Bolsa de Londres, que nos últimos dias vem ganhando. Isso é um reflexo direto do que acontece com o Vietnã, que diminuiu bastante o ritmo, tem produção ameaçada por questões climáticas no Vietnã também. Essa situação é boa para o mercado, que tem apresentado números um pouco melhores nas últimas semanas, com negócios nas posições de mais curto prazo, acima de 1.600 até 1.700 dólares por tonelada nas posições de mais curto prazo. Situação totalmente distinta do que acontecia há 40 dias, quando as margens estavam em 1.500 dólares por tonelada e às vezes até abaixo disso. Vamos ver como é que estão as posições negociadas então. Temos aqui hoje queda substancial aqui para o café robusta, mas nada que tire dessa margem que eu falei, entre 1.600 e até 1.700 dólares. Posição de maio vai sendo negociada com um recuo de 0,65% a 1.659 dólares por tonelada. Posição de julho perde bastante, perde 1,41%, 24 dólares por tonelada é o que vai perdendo, com negócios a 1.675 dólares por tonelada. Setembro caindo 1,40%, 1.690 dólares por tonelada nesta posição, enquanto que novembro perde neste momento 1,21%, posição negociada a 1.707 dólares por tonelada. Hoje dia de queda para o café robusta, mas nada que macule as altas dos últimos dias, em especial nas últimas 3 semanas. O mesmo acontece aqui no Brasil, Fabiano. O preço do café Conilon, que é também o chamado de robusta, acumula altas nesses últimos dias, últimas semanas, em função da expectativa de quebra de safra no principal estado produtor, o estado do Espírito Santo. Ontem, o valor da saca de 60 quilos registrou um dia de baixa, mas que também nada mudou muito sobre o valor negociado, que já vem em patamares mais elevados. Acompanhe comigo na sua tela, então, os preços praticados nos últimos dias para o valor da saca de 60 quilos do Conilon no Espírito Santo. Ontem registrou um dia de baixa de 0,09%, indo para R$ 389,36. No acumulado deste mês de maio, porém, os preços somam uma alta, a alta já chega a 2,13%. Atenção agora, produtores de café do Espírito Santo, tanto da variedade Conilon quanto do Arábica. Acompanhe as cotações. Destaque agora é para o café arábica que tem como maior expoente o Brasil que vem na fase de colheita. As coisas aqui no país, nas áreas de produção, vem dando certo, vem mostrando bom desempenho, salvo um momento ou outro com chuvas um pouco mais intensas que atrapalham tanto as atividades de campo quanto também a secagem de café. Mas isso ainda não traz impacto no mercado, que está vendo muito mais a colheita andar no Brasil. E com isso, Nova York vai apresentando números negativos, e números negativos, no caso do dia de hoje, mais fortes. É o que nós vamos acompanhar agora. Negócios com café arábica na Bolsa de Nova York, plataforma Ice Futures, apresentando quedas mais altas, mais fortes para o café no dia de hoje, quedas que passam de 2%. Destaque logo em cima é a posição de março de 2017. Então o mercado enxerga que em março de 2017 está sendo negociado com queda hoje de 2%, a $1,37 por libra peso. Posição de julho perde bastante, perde 2,26%, julho de 2016, perdendo mais de 2,2%, 2,26%, com a posição negociada a $1,29 mais 70 libra peso. Setembro perde também muito, perde 2,19%, com negócios a $1,31 mais 65 a libra peso, enquanto que dezembro cai 2,07%. A posição é negociada agora a $1,34 mais 35 por libra peso. Dia um pouco mais difícil para o café arábica em Nova York, com negócios em queda forte,
tem dois fatores que vão influenciando nos negócios. Eu já citei o avanço da colheita no Brasil, um outro é o dólar aqui no país, que com a atuação do Banco Central, hoje o dólar sobe bastante. Então, quando o dólar sobe bastante, a percepção de quem negocia em Nova York é de que o produtor, o cafeicultor brasileiro, vai ganhar mais isso em relação ao câmbio. Com isso, tira um pouco do peso dos negócios, das posições que estão sendo negociadas. Então, esses dois fatores, dólar comercial em alta no Brasil e também o avanço da colheita no país, faz com que o café em Nova York recue. Já na Bolsa de São Paulo, os negócios tendem a acompanhar Nova York. Vamos saber se é o que acontece agora. É exatamente o que acontece. A queda é muito parecida, inclusive cai a posição de setembro 2,02%, com negócios a $154,95 por saca de 60 quilos. Contratos, tem bastante contratos nessa posição, 1.420 neste momento. Dezembro, com apenas 140 contratos a $159,50 a saca de 60 quilos, com queda de 1,94% neste momento, hoje dia de queda para o café robusta e arábica. O café arábica perde em Nova York, perde em São Paulo também, nesta quarta-feira, Juliana. O que acontece com o mercado físico do café arábica aqui no Brasil é que ele vive um mês de recuperação. Em abril, ele chegou a arrasar fundo, alcançar a marca dos R$ 450 a saca e já agora vem subindo, já passa do patamar dos R$ 475. Vamos acompanhar na tela então a movimentação do mercado. Veja comigo que ontem, terça-feira, 17 de maio, o valor ficou em R$ 475,54. Leve valorização de alguns centavos no dia, mas que ajuda, é claro, a subir a alta acumulada neste mês de maio, que para o arábica negociado no estado paulista, segundo o indicador do CPEA, já subiu 5,64%. Atenção agora, produtores de arábica do estado de Minas Gerais, acompanhem as cotações. De uma frente fria pelo litoral trouxe bastante chuva e instabilidade climática para a região do sudeste do país. Vamos saber agora como que essa instabilidade, a gente sabe que está atrapalhando bastante as atividades de campo, em especial colheita e secagem do café. Vamos saber como é que ficam as próximas semanas. Nadiara Pereira volta ao Agricultura BR. Nadiara, como é que fica a previsão do tempo para essa região? A frente fria que está avançando pelo sudeste, ela perde intensidade, se afasta para o oceano, mas ainda mantém o tempo bastante nublado e com pancadas de chuva no decorrer, pelo menos, desta quarta-feira e também na quinta-feira. O sistema ele deve trazer chuva muito isolada e com baixo acumulado, mas aquele tempo mais fechado, com bastante nebulosidade e umidade, acaba trazendo alguns transtornos, principalmente para a secagem dos grãos de café, principalmente aqui nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, entre esta quarta e a quinta-feira. E a partir da próxima sexta-feira, a chuva volta a ganhar força também aqui sobre o centro-sul do país. Então, vai chover forte nas áreas produtoras de café do Paraná e até mesmo em algumas áreas do estado de São Paulo. O volume de água deve variar em torno de 30 até 50 milímetros nas áreas mais atingidas. Isso pode comprometer as atividades no campo. Por enquanto, sobre o sul da Bahia também tem previsão de algumas pancadas de chuva, mas de forma bem mais rápida e isolada. E o tempo fica ainda bastante úmido sobre o estado de Rondônia, que também é um estado importante produtor de café. Por lá, a chuva ocorre a qualquer momento, pode trazer também problemas para as atividades com café. Entre o dia 23 e o dia 27 de maio, a chuva diminui de volume, mas ainda tem previsão para alguns episódios de chuva, tanto nos estados de Minas Gerais, São Paulo e também Espírito Santo, como também no estado do Paraná, Rondônia e também no sul da Bahia. Sobre o estado do Paraná, estão previstos ainda os maiores volumes de água, então afetam as atividades no campo. E durante o próximo período, nos últimos 5 dias de maio até o dia 1º de junho, expectativa ainda de chuva concentrada sobre o centro-sul do país e mais uma vez deve chover nas áreas produtoras do sudeste e o estado de São Paulo, que deve receber chuvas mais generalizadas. O volume de água será baixo, mas momentaneamente esses episódios de chuva podem trazer problemas para as atividades de colheita e também secagem dos grãos.
Obrigado, Nadiara. Daqui a pouco outras informações da previsão do tempo. E veja no próximo bloco que o novo ministro da Agricultura, Maggi, ele pede à AproSoja a lista dos estados que foram mais afetados pela seca. E ainda hoje você tem os valores que estão sendo praticados nos principais estados produtores do país. O novo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, mostrou preocupação com os estados brasileiros que sofreram com quebra de safra nesta temporada em função da falta de chuva da estiagem, em especial nos estados que compõem a nova fronteira agrícola do país, o Mato Piba. Em reunião realizada ontem, terça-feira, o ministro pediu à AproSoja do Brasil um levantamento sobre os números de cada estado para saber quais foram os mais afetados e tomar as devidas providências. A AproSoja do Brasil pediu ao ministro a necessidade de renegociação das dívidas dos produtores rurais com os bancos e também pediu a prorrogação do pagamento das parcelas de custeio e de investimento. E por falar em estiagem, na região nordeste do país, houve falta de chuva seca durante todo o verão. E agora, o que se tem é a umidade do solo extremamente baixa. No norte do país, a situação não foi muito diferente. Faltou chuva no verão, mas agora, pelo menos desde o início de outono, começou as chuvas começaram, reiniciaram com bastante força. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira como é que fica a previsão do tempo para as duas regiões para os próximos períodos. Tem alguma previsão de chuva para as duas regiões, Nadiara? No norte do país, sim, Fabiano. Agora, para o Nordeste, a situação fica cada vez mais complicada, porque a chuva, nesta época do ano, é comum ocorrer sobre as áreas litorâneas, principalmente da faixa leste. No interior da região, agora estamos entrando no período mais seco e não tem previsão de chuva volumosa para os próximos períodos. Por enquanto, grande parte da região está com déficit de umidade, com índice abaixo de 10% na área em laranja do mapa, e tem chovido mais aqui sobre o norte do Maranhão, norte do Piauí, até o norte do Ceará. Então, nestas áreas, a chuva mais frequente, volumosa, além de trazer transtornos, tem garantido umidade do solo sobre estas áreas. Também o solo está mais encharcado aqui sobre o litoral, entre Rio Grande do Norte e Alagoas, e também no litoral da Bahia. Nas demais áreas, por enquanto, o solo está seco e o tempo também mais seco e quente. Durante a quinta-feira, a gente terá tempo ensolarado em toda esta área amarela do mapa. Algumas pancadas de chuva atingem o extremo sul da Bahia por conta daquela frente fria que está avançando pelo litoral do Brasil, espalha instabilidades pelo sudeste e também espalha instabilidades aqui para o sul da Bahia. Só que é uma chuva bem rápida, isolada, com baixo volume de água. E também essas pancadas de chuva que se espalham ainda sobre partes do Maranhão, Piauí e Ceará. Durante os próximos 5 dias, o volume de água será baixo em toda a área litorânea. A gente observa justamente sobre as áreas litorâneas as pancadas de chuva se concentram e o volume de água não deve ser tão expressivo. No interior da região não tem previsão de chuva. E no próximo período, entre 23 e 27 de maio, a chuva até se espalha um pouquinho mais, mas não chega a pegar todo o interior nordestino e mesmo nas regiões onde ocorre, aqui sobre o interior da região, o volume de água será muito baixo, em torno de 5 a 10 milímetros. Além de ser uma chuva isolada, vem com baixo acumulado, então não recupera a umidade do solo. Os valores mais expressivos de chuva estarão concentrados sobre o litoral da Bahia e litoral do estado do Maranhão. Sobre o norte do país, como você mesmo falou, Fabiano, a chuva já recuperou a umidade do solo, a chuva já veio com mais força desde o início do outono e agora já tem garantido boas condições de umidade, principalmente no norte do Amazonas, Roraima, norte do Pará e também no estado do Amapá. Inclusive, o Amazonas e Roraima passavam por uma das piores secas dos últimos 20 anos durante o verão. E agora a gente já observa que o solo está bastante encharcado com índices que chegam até 100% de umidade. Na faixa mais ao sul, entre Amazonas, sul do Pará e também Tocantins, há um déficit de umidade porque a chuva não tem sido tão significativa e a temperatura tem ficado bastante elevada, por isso que a umidade do solo está baixa nestas regiões. Agora, para os próximos dias, tem previsão de chuva mais abrangente aqui entre Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima, com volumes que devem variar de 15 a 30 milímetros em 5 dias, e também deve chover bem entre o norte do Pará e Amapá. Já entre o sul do Pará e Tocantins, a situação continua um pouco mais parecida com o interior nordestino.
Tempo seco, o solo continua com déficit de umidade e faz muito calor. O Tocantins vem registrando as temperaturas mais altas do Brasil nesses últimos dias. Agora, para o próximo período, entre 23 e 27 de maio, a chuva diminui em boa parte da região norte. Os maiores volumes de água devem acontecer entre o norte do Amazonas e o estado de Roraima. Nas demais áreas são pancadas bem isoladas e com baixos volumes de água e, por enquanto, o estado do Tocantins vai continuar com um tempo bastante seco e quente. Hoje eu encerro por aqui minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo na Agricultura BR. Até lá. Obrigado, Nadiara. Uma boa tarde para você e até amanhã. Este é o último ano em que o Paraná vai poder cultivar a soja safrinha. A partir da safra 2016-2017, o estado está proibido de plantar a soja sobre a lavoura de soja que foi recém-colhida. O objetivo é fazer um melhor controle da ferrugem asiática, doença que impacta tanto nas plantações da cultura. Com isso, o vazio sanitário, período em que fica proibida a presença de planta viva da soja nas lavouras, vai mudar para o estado a partir da safra que vem, assim como também o período de plantio da soja e o de colheita. Vamos acompanhar agora na tela como que está a situação no momento e como vai ficar a partir da temporada 16-17. Na safra atual, o período de vazio sanitário da soja no Paraná está mantido do dia 15 de junho até 15 de setembro. A época de plantio e de colheita não tem data limite, portanto, sem prazo. E o plantio da soja safrinha, na segunda temporada, é permitido. Já a partir da safra que vem, temporada 16-17, o período de vazio sanitário muda, vai para o dia 16 de maio até o dia 15 de setembro. O plantio deve ocorrer do dia 16 de setembro até dia 31 de dezembro e a colheita obrigatoriamente até o dia 15 de maio, antecedendo, portanto, o primeiro dia do início do vazio sanitário da soja. A partir daí em diante, portanto, a soja safrinha no Paraná fica proibida conforme publicação no Diário Oficial da União em outubro do ano passado. No ano que vem, portanto, nesta época do ano, o estado do Paraná não poderá mais ter soja nos campos. Assim como o Paraná, o estado do Mato Grosso e Goiás também adotaram um novo calendário de plantio da soja, eliminando a possibilidade de fazer o plantio na safrinha. Os casos de ferrugem asiática da soja, que são o que motivaram esses estados a mudar este calendário, cresceram nesta temporada. Na temporada 2015-2016, elas alcançaram 460 casos, 60 casos a mais do que na safra passada. Nesta última segunda-feira, a Agricultura BR trouxe um estudo que mostra como é que estão as evoluções dos valores pagos pela saca de 60 quilos da soja nos 5 principais estados produtores do país. O valor médio na segunda-feira alcançava 17,24% entre esses estados. E o Mato Grosso liderava, porque o Mato Grosso tem ali uma alta nos últimos 30 dias, até a última segunda-feira, de 22%, um pouco mais de 22%. Mato Grosso continua liderando. Nós atualizamos esses números. O telespectador, principalmente via Twitter, gostou desse levantamento. Quem acompanha pela internet, nós vamos trazê-lo de novo. A novidade em relação ao que aconteceu na segunda-feira, e hoje é quarta ainda, é que as altas, em especial no estado do Mato Grosso, são maiores. É o que nós vamos acompanhar agora. Você acompanha o que aconteceu com a evolução dos valores da saca de 60 quilos da soja nos 5 principais estados produtores, considerando a mínima e a máxima diária, portanto é um valor médio. E nós temos aqui o Mato Grosso apresentando no dia 17 de abril, R$ 61,75. Esse valor evolui bastante e no dia 28 de abril chegou a R$ 69,50. Começou o mês de maio a R$ 70,50, uma semana depois, no dia 10, chegou a R$ 75,75. No dia 13, na última sexta-feira, R$ 76,50 a saca de 60 quilos. E hoje, até por volta das 11h40 da manhã,
manhã, no horário de Brasília, R$ 78,75 era o valor encontrado. A alta no Mato Grosso chama muito atenção. A alta no Mato Grosso nos últimos 30 dias é de 27,48%. Isso mostra como está a evolução dos valores para o estado de Mato Grosso em relação à saca de 60 quilos da soja, comparando os cinco estados. Mato Grosso do Sul também tem uma forte alta, mas Mato Grosso lidera com bastante folga esse valor bastante elevado de ganhos nos últimos 30 dias. Para que a gente continua falando, agora traz o segundo maior estado produtor, é o Paraná. Paraná teve grandes destaques no dia de hoje e nós temos aqui o valor médio para a saca de 60 quilos no Paraná. No dia 17 de abril eram R$ 72,75 a saca de 60 quilos. No dia 28, esse valor chegava a R$ 77,75. Começou o mês a R$ 77,25. Dia 7 de maio, R$ 80,25. Nós tínhamos na semana passada valor médio para a saca de 60 quilos da soja no Paraná em R$ 82,75. Leve recuo nesse dia 18, portanto, hoje vem para R$ 82,00, ainda assim uma alta bastante forte também para os paranaenses. Destaque aqui no Agricultura BR. Terceiro estado em destaque é o Rio Grande do Sul, é o terceiro maior produtor. Então nós temos aqui Rio Grande do Sul trazendo essa sequência. Dia 17 de abril o valor era de R$ 70,50. No dia 28 chegava a R$ 76,00. Você observa que em poucos dias nós tivemos, em 11 dias, o valor no Rio Grande do Sul evoluiu R$ 5,50. Começa o mês ainda mais alto, R$ 79,50. No dia 8 recua um pouco, vem para R$ 77,50. No dia 13, a última sexta-feira, alcança o maior valor dessa série que foi colocada aqui no Agricultura BR, chegou a R$ 80,00 no último dia 13 de maio, na última sexta-feira. Hoje, até às 11h40 da manhã, valor médio de R$ 79,74. A alta no Rio Grande do Sul chega próxima a 13%, portanto, é uma alta forte também para o estado do Rio Grande do Sul. Dando sequência, vamos falar do estado de Goiás. Goiás que tem fortes perdas no milho, tem na soja também em relação à sua produção e vem assim em relação aos valores da saca de 60 quilos da soja. No dia 17 de abril eram R$ 64,50, 11 dias depois chegou a R$ 72,75. Dia 5 de maio, R$ 76,25. No dia 9, R$ 76,75. Na semana passada, no dia 11, na quarta-feira passada, fetava em R$ 78,25, é o maior valor dessa série, e hoje R$ 77,25 no estado de Goiás, elevação dos valores aqui para Goiás de 19,20%, assim ficaram os negócios em Goiás, alta forte de quase 20%. O último estado em destaque é o Mato Grosso do Sul, tem alta forte também lá, aqui, aliás, Mato Grosso do Sul, acima de 20%. Vamos ver os destaques então. Mato Grosso do Sul tem essa realidade aqui, dia 17 de abril, R$ 61,25, no dia 28, R$ 69,75, dia 4 de maio, chegava a R$ 70,25, no dia 9, R$ 71,50, na última sexta-feira, R$ 74,25, hoje, R$ 74,75, a alta no estado de Mato Grosso do Sul alcança 21% neste momento, de acordo com os dados aqui trazidos pelo Agricultura BR, mostrando uma alta bastante forte, elevada nos 5 principais estados de produção de soja do país. Destaque para o Mato Grosso do Sul, acima de 21%, e claro, Mato Grosso, uma alta superior a 26% em 30 dias, alta muito forte para o estado mato-grossense.
O assunto segue sendo soja por aqui. Vamos acompanhar agora mais uma vez as cotações no mercado futuro internacional. Soja hoje negociada na Bolsa de Chicago cai e é o que a gente vê neste momento. Veja que as posições caem mais de 0,5%, com julho registrando baixa agora de 0,53%. Esta posição negocia o bushel da soja agora a $10,74 mais 50, mas na cotação mínima do dia chegou a ser bem inferior a isso, de $10,63 por bushel. Agosto opera $10,76 mais 25, com queda de 0,57%. Setembro opera $10,66 mais 25 por bushel, queda de 0,69%. Enquanto novembro cai 0,79% agora e negocia o bushel da soja a $10,58, agora foi para 59 centes por bushel. O mercado da soja, portanto, operando em queda, mas já esteve mais baixo ao longo desta quarta-feira. Por aqui a gente fala agora do dólar no Brasil. Moeda norte-americana abriu o dia hoje em alta, frente ao fechamento de ontem, que foi de 3,49. Vamos acompanhar os negócios de agora, então, porque o dólar comercial continua subindo. A alta não é tão expressiva quanto no início da edição do Agricultura BR, quando a moeda americana passava dos 3,53. Neste momento, sobe 0,94% e é negociada no país a R$ 3,52 mais 5. Você fica agora com as cotações da soja hoje por todo o Brasil. Agricultura BR já encerrando, aproveitamos para mandar um abraço para os telespectadores que entraram em contato hoje pelo Twitter e também pelo nosso WhatsApp no 6796562266. Vou mandar um abraço aqui para o pessoal do estado de Tocantins participando hoje, o Jair Weber de Araguacema, Tocantins, e também José Francisco de Porto Nacional, também em Tocantins. Além deles, outras pessoas também entraram em contato com a gente. Eu mando um abraço agora, então, para Jaqueline, ela que é de Coroaci, em Minas Gerais, ligado aqui no Agricultura BR. E também um abraço vai lá para o Ceará, para o Marcônio de Tabuleiro do Norte, no estado cearense. Muito obrigada pela participação de vocês. Continuem acompanhando o Agricultura BR nas demais edições e tenham todos uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde. Hoje tem evento aqui no Canal do Boi, você tem muita novidade, direto lá de Camapuã, onde acontece grandes eventos por conta da Feira de Camapuã, e em especial com o nosso amigo Rubens Catenassi, que traz hoje uma programação muito especial aqui pelo Canal do Boi. Então a todos uma ótima tarde e até amanhã.